Oi, queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre procuração e renúncia. Deixa eu ficar aqui embaixo para não atrapalhar. Vamos lá. Conceito de procuração. O que é uma procuração? É um documento que estabelece a transferência de poderes de uma pessoa para outra, para que esta pessoa desempenhe determinados atos. Como se chamam as partes de uma procuração? Quem transfere esses poderes, quem dá esses poderes, quem autoriza, chama-se outorgante. E quem recebe esses poderes, essa autorização, chama-se outorgado. Tipos de procuração. Nós temos a mais simples, que é a procuração privada. Recebe o nome de instrumento particular. É uma procuração simples, pode ser feita impressa e assinada por qualquer pessoa, ou seja, pessoas particulares, pessoas físicas, que ficam responsáveis pelos atos e demais trâmites envolvendo esse documento. Por exemplo, você precisa que uma pessoa vá na prefeitura buscar alguma informação para você. Então, você faz essa procuração num papel simples, impresso e assinado, dando os poderes para essa pessoa pegar a informação para você. Aqui está um modelinho de procuração extrajudicial. No campo 1, preencher o nome de quem está dando os poderes, que é o outorgante. No campo 2, preencher o nome de quem está recebendo esses poderes, que é o outorgado. E a escrita é muito simples. Pelo presente instrumento particular de mandato, o outorgante nomeia e constitui como seu procurador e representante o outorgado, acima qualificado, para que possa atuar com poderes gerais perante terceiros, empresas, instituições, entidades, órgãos públicos em todas as esferas, especialmente para atender o objetivo e finalidade descrita nesta procuração. Isso é muito importante. Colocar no terceiro campo qual é a finalidade da procuração. Especialmente para tal ato e só, mais nada, tá? No campo 4, inserir algum poder, né, especial. Eu acredito que isso não deve ser feito, tá? Poderes especiais, o que é? Para receber, para dar quitação, para negociar, eu não acho viável de pessoa para pessoa, tá? Colocar o local e a data e assinar o outorgante, ou seja, a pessoa que está dando esses poderes. Nós temos também a procuração pública. Ela é um pouco mais, não, né? Ela é bem mais elaborada, porque ela é um instrumento público e registrada em cartório. Isso é feito no tabelião, tá? Desse modo, o documento garante mais confiabilidade e segurança ao ato que se pretende celebrar. Ela é muito utilizada em operações de instituições financeiras e cartório de imóveis, também para INSS, tá? Então, se você quer passar uma procuração pública para alguém, você tem que ir no tabelião, passar essa procuração registrada, feita por alguém que tenha fé pública, especificando para que serve essa procuração. Para fins de INSS, para transferir algum imóvel, assinar por você, receber alguma coisa por você, né? Essa é uma procuração um pouco mais séria. Está aqui um modelinho de procuração pública.
ela vem com o nome do tabelião lá em cima, né? E tem aqueles dizeres normais. Saibam quanto este público instrumentos virem, que aos tantos dias no município de tal, a empresa ou a pessoa tal transfere os poderes a fulano de tal, especialmente para. Aí coloca lá qual é a finalidade dessa procuração, né? Coloca a data, assina e o tabelião assina junto, reconhece a firma e registra. Essa é uma procuração pública. Procuração extrajudicial. O seu objetivo é a representação em atos extrajudiciais, com o intuito de firmar negócios e transações comerciais, ou representação em órgãos públicos, ou atos que não exigem maiores formalidades. Geralmente, essa procuração ela é dada a advogados. Então, se você contrata um advogado que não vai fazer para você um ato judicial, ou seja, lá no fórum, então você passa para ele uma procuração com a cláusula et extra, que é uma palavra em latim, né, que quer dizer extrajudicial. Esse advogado vai te representar em órgãos públicos ou entidades públicas e não judiciais, tá? Porque se você contratar um advogado para algum serviço judicial perante o fórum, aí a procuração tem que ter a cláusula ad judicia, que também é uma expressão em latim, que quer dizer representação judicial. Essa procuração é direcionada ao advogado para que represente o seu cliente em juízo, atuando em ações e demais procedimentos judiciais. Está aqui um modelinho, aliás, meu, né, de procuração judicial. Olha lá, o outorgante, tá, no caso aqui é uma empresa, está me dando poderes, outorgada, para confessar, transigir, firmar compromissos, receber e dar quitação, em conjunto ou separadamente, em todos os tribunais, né? E prestem muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Toda vez que vocês assinarem uma procuração para advogado, faça que ele conste lá no final, não sei se está dando para ver, porque o slide está com letras pequenininhas, especialmente para ajuizar, aqui no meu caso, né, ação de cobrança perante uma das varas cíveis da comarca da capital São Paulo, em face da empresa tal, tal, tal. Por que é importante isso? Porque o advogado só vai poder usar essa procuração para aquele fim e para aquele processo, tá? Reconhecimento de firma. A procuração por instrumento particular pode ter o seu reconhecimento de firma em cartório, de modo a garantir maior segurança de que realmente foi você que assinou, né? Dessa forma, o tabelião compara a assinatura da procuração com aquela assinatura que está arquivada lá no cartório, no tabelião, como meio de conferir a veracidade e autenticidade daquela firma. Firma é um termo jurídico para nossa assinatura, tá? Renúncia é a desistência de um direito por seu titular. Renúncia de mandato, especificamente em relação às procurações, a renúncia é a desistência do direito dado a uma pessoa de praticar atos em nome de outra pessoa ou de administrar seus interesses e bens. Como nós vimos nos slides anteriores, você dá a procuração para uma pessoa para ela agir em seu nome. Quando você não quiser mais que essa pessoa haja em seu nome, você tem que fazer a revogação daquela procuração. Procuração e mandato
É a mesma coisa. Então, você faz a renúncia. Se a procuração for específica só para um ato e tiver um prazo de validade, não há necessidade. Mas se você firmou uma procuração sem especificar o ato e sem prazo de validade, é bom tomar cuidado e fazer a renúncia, ok? Renúncia da herança. A renúncia é um ato de vontade através do qual o herdeiro recusa a vocação sucessória. O ato da renúncia da herança deve ser sempre expresso através de instrumento público. O que quer dizer isso? Alguém da sua família faleceu, vamos imaginar, o seu pai faleceu e nesse inventário, né, nessa herança, possuem 2 herdeiros, você e um irmão. Imagina que você quer renunciar à sua parte na herança, o seu quinhão, em favor do seu irmão. Antigamente, a pessoa ia lá no balcão do fórum, assinava um papelzinho normal, numa folha normal, dizendo que abria mão da sua parte na herança em favor do outro herdeiro. Só que depois, passado um tempo, essa pessoa ou se arrependia ou questionava que na época ela não estava bem ou não estava sendo pressionada, enfim. E isso causava muito problema e o juiz tinha que anular o processo inteirinho, voltar atrás e fazer tudo de novo. Hoje em dia, a lei não permite mais isso. Hoje em dia, você só pode renunciar ao quinhão, a sua parte na herança, através de um instrumento público. Você tem que ir lá no tabelião, fazer um instrumento público de renúncia perante o tabelião, que é perante o escrivão, que tem fé pública. Esse instrumento vai ser registrado e você não pode mais voltar atrás. É irrevogável, é irretratável, tá? Olha lá, os efeitos da renúncia. A parte da herança que o herdeiro renunciou é acrescida à parte dos demais herdeiros, porque se ele renunciou, a porcentagem dele é dividida com os outros herdeiros que estão lá no processo, né? Lá na herança. Ninguém pode suceder representando o herdeiro que renunciou à herança. Sim, isso quer dizer o quê? Se eu tenho 20% de um imóvel deixado de herança pelo meu pai e eu renuncio a minha parte dos 20% em favor dos meus demais irmãos, a minha filha, por exemplo, não pode mais fazer parte dessa herança como minha sucessora, porque eu renunciei à minha parte, então eu não tenho mais parte nenhuma nessa herança, tá? Os atos da renúncia de herança são irrevogáveis. Alimentos é tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida. Em seu significado amplo, é a contribuição periódica assegurada a alguém por um título de direito para exigi-la de outrem como necessário à sua manutenção. É fornecer a um parente aquilo que é necessário à sua manutenção, assegurando-lhe meios de subsistência, se ele, em razão da idade avançada, enfermidade ou incapacidade, estiver impossibilitado de produzir recursos materiais com seu próprio sustento. É um direito voltado para o ser humano, com conteúdo patrimonial e de finalidade pessoal. São prestações que objetivam atender a necessidades vitais e sociais básicas, como saúde, educação, alimentos, né, gêneros alimentícios, vestuário, habitação, lazer, seja elas presentes ou futuras, independente de sexo ou idade, daqueles que não podem
provê-las. Ali também pode-se colocar remédios, cuidadores, né? Parentes. O parentesco consanguíneo é formado pelos vários indivíduos originados de um mesmo tronco comum, mesmo pai, mesma mãe, né? O parentesco civil é criado em decorrência da lei ou da criação artificial, também caracterizada pela adoção. O que é parentesco civil pela lei? São aqueles filhos nascidos daqueles pais. E a criação artificial é pela adoção. Quando alguém é adotado, ele se torna filho legítimo e herdeiro legítimo também, tá? Escala da obrigação alimentícia. Olha só, os alimentos seguem essa escala do Código Civil. Primeiro, para quem a gente pede alimentos? Para os ascendentes, os pais, os avós e os bisavós. Na falta desses, para os descendentes, filhos, netos e bisnetos. Depois, na falta deles, os colaterais, que são de primeiro grau, os tios. E na falta desses, os colaterais de segundo grau, que são os primos. Os alimentos podem ser dados de forma amigável ou, quando há litígio, cabendo ao judiciário fixar o valor da obrigação de alimentar, observado o binômio da necessidade versus possibilidade. O que quer dizer isso? Necessidade. A criança precisa de alimentos, de remédio, porque ela tem alguma doençazinha, ela tem algum probleminha. Então, qual é o valor da necessidade mensal dela? Versus possibilidade. Quanto ganha, quanto tem de patrimônio, quanto recebe por mês a pessoa que vai pagar esses alimentos. Então, tem que haver, né, esse contrapeso aí, esse balanço. O valor da necessidade e a possibilidade de quem tem que dar os alimentos, né? Tem que fixar um valor que atenda à necessidade da manutenção individual, bem como a possibilidade do devedor da obrigação alimentar de conseguir arcar com a quantia determinada. Porque não adianta colocar uma fortuna, um valor lá em cima, se a pessoa que tem a obrigação de pagar não vai conseguir, porque ela não ganha isso mensalmente, tá? A lei não, olha que importante, a lei não permite a cobrança retroativa dos alimentos. O que quer dizer isso? Eu tive um filho com uma pessoa e eu só dei entrada no processo, eu só fui cobrar alimentos quando essa criança estava com 8 anos, por exemplo. Eu posso cobrar os 8 anos retroativos? Não, eu perdi 8 anos, porque a lei entende que se durante esses 8 anos eu não cobrei, é porque não havia necessidade, tá? Então não pode. Os alimentos só podem ser cobrados do momento do ajuizamento da ação em diante. O que passou, passou. Somente pode ser cobrada com a utilização da prisão civil, olha, isso é importante também. As parcelas que estejam atrasadas 3 meses antes do início da ação de cobrança dessa pensão e as que vencerão no curso do processo. O que quer dizer isso? Eu fiz a ação de alimentos, foi fixado um valor, aí o pai da criança não paga essa pensão. Nos 3 primeiros meses de não pagamento dessa pensão, eu posso entrar com uma execução desse valor, pedindo a prisão civil. Se eu ultrapassar ou demorar mais que 3 meses para pedir, para entrar com a ação de cobrança dessas pensões em atraso, eu já não posso mais pedir a prisão, eu perco esse direito, porque a lei entende que se eu demorei mais do que 3 meses, é porque também não estava tão necessitada assim, né? A partir do momento que eu entrei, dentre os 3 meses, se o processo demorar mais 1 ano, 7 meses, 8 meses, acrescenta-se aqueles 3 meses as parcelas que vencerão no curso do processo. Olha lá,
Se houver parcelas vencidas com mais de 3 meses, deve ser utilizado o procedimento comum de execução de título judicial. Perde a característica de alimentos, tá? A prisão civil do alimentante possui caráter coercitivo e não punitivo, como a prisão criminal. Então, ele não está ali como punição, como uma pena, e sim com caráter coercitivo, para ele realmente ser forçado a pagar aquele valor. É autorizada a prisão civil quando intimado para fazer o pagamento em 3 dias, não efetuar o pagamento, ou se a justificativa apresentada for muito fraquinha e não for aceita pelo juiz. Para se livrar da prisão, o réu tem que arcar com o pagamento total da dívida. Caso ocorra o pagamento parcial, ele não suspende o decreto da prisão, a não ser que este pagamento parcial ou parcelamento seja aceita pela outra parte, pelo filho para quem ele está devendo, tá? O prazo de prisão civil é de 1 a 3 meses. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo esse preso, que a gente chama de prisão civil, preso civil, ficar separado dos presos comuns, dos presos por crime, né? Outro ponto importante é sobre a inclusão do devedor da pensão alimentícia em ter seu nome negativado. Hoje em dia, a lei permite que o magistrado, o juiz, de ofício, determine o protesto daquele título, daquele valor que o pai deve, ele mesmo, de ofício, que não espere ser requerido pela parte que está executando, tá? Alimentos provisórios e definitivos. Quando ajuizada a ação e não tendo alimentos concretos e definitivos como prova de possibilidade da pessoa que vai pagar esses alimentos, o juiz arbitrará alimentos provisórios. Então, você entra com a ação, se você não tem a prova de quanto aquela pessoa ganha, se ele não é registrado, não tem o nome da empresa, não tem o holerite, o juiz vai determinar um valor X, meio salário mínimo, 40%, 80% do salário mínimo, provisoriamente, até o dia da audiência de instrução e julgamento, onde ele vai colher as provas de quanto aquela pessoa ganha e chegar num valor definitivo. Os alimentos provisórios se tornarão definitivos após a audiência ou se houver acordo entre as partes. São devidos alimentos provisórios até o final da decisão. Então, você entrou com a ação, o juiz arbitrou os alimentos provisórios, por exemplo, em meio salário mínimo. Se a ação demorar 1 ano, durante 1 ano aquela pessoa é obrigada a pagar meio salário mínimo até que se torne o valor definitivo. Os créditos alimentares são impenhoráveis e não sujeitos a cessão ou compensação. Ninguém pode penhorar crédito alimentar, não pode ceder, dar para alguém esses créditos e também não pode fazer compensação. Eu te devo tanto, você me deve tanto, eu vou compensar com o não pagamento da pensão. É terminantemente proibido, tá? Não ocorre prescrição aos alimentos, podendo serem discutidos a qualquer tempo. A ação de alimentos é uma das únicas ações do direito civil brasileiro que não prescreve nunca, porque a qualquer momento pode haver uma mudança nesses alimentos, ou para menos ou para mais, que nós chamamos de revisão, tá? Ação de revisão. Alimentos aos idosos, só para lembrar, que eu já falei isso na aula de Estatuto do Idoso, né? Será prestado na forma da lei civil, daquele jeitinho lá, ascendentes, descendentes, parentes de primeiro grau, parentes de segundo grau. Por alimentos temos não só a alimentação, mas tudo que for necessário para a manutenção do idoso, como remédio, assistência médica, pagamento de água, luz, gás, telefone, cuidadores, etc.
de forma a dar ao idoso uma vida razoável e saudável. Em geral, os pais pedem alimentos aos filhos e os filhos aos pais, mas o Código Civil diz que esses alimentos podem ser extensivos a todos, aos ascendentes, pais e avós, aos descendentes, filhos, netos e bisnetos, e aos colaterais, que são os irmãos. A obrigação alimentar é solidária, ou seja, né, obriga a todos, facultando ao idoso ingressar com a ação contra um único parente que esteja numa posição um pouco melhor que os outros e exigir desse único parente o valor total da sua subsistência. Aí esse parente deverá prestar a obrigação integral, podendo depois entrar com uma ação retroativa com os demais filhos, pais, netos, irmãos, e fazer um rateio. Ele também está sujeito à prisão civil se ele não pagar esses alimentos, tá? A obrigação alimentar compete primeiramente ao idoso, se ele for capaz e tiver uma renda. Na falta dessa capacidade, dessa renda, aos familiares, diante da inexistência ou impossibilidade dos familiares, ao Estado, através da assistência social. Nós já falamos que é o LOAS, né? O Programa de Assistência Social. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuo com muita saudade e logo, logo a gente se vê novamente, ok? Beijo a todos e se cuidem.